Louvado seja o teu nome, Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Para nós cremos, Pai, que o Senhor vai voltar, Jesus. O Senhor vai voltar. E o Senhor vai nos levar, Senhor. Aqui é só, nós somos peregrinos, como diz a tua palavra. Estamos aqui de passagem, Senhor. Nós precisamos, Senhor, crer. Precisamos ter fé, ó Pai, de que um dia, Senhor, nós vamos estar neste lugar, ó Pai, no lugar onde não tem enfermidade, no lugar onde nós não precisamos do sol, no lugar onde nós não precisamos, Senhor, ó Pai, se entristecer, ó Pai. Estaremos, Senhor, diante da tua presença. Aleluia, Senhor. Obrigado pela esperança que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigado, Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor, porque se não fosse isso, o que seria de nós, ó Pai? Estaríamos destruídos, estaríamos condenados, estaríamos sem chance nenhuma, Senhor, de voltar para a perfeição, ó Pai. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Talvez alguém nem saiba o que está fazendo aqui ainda, mas eu peço que o Senhor fale com ele, Pai. Fale com quem o Senhor tem que falar. Revela a tua palavra. É o Senhor que convence o homem. É o teu Espírito Santo que convence o homem. Homem não convence a homem, mas o teu Espírito Santo convence o homem. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, tem algo maravilhoso que o Senhor preparou. É um novo nascimento, Pai. Se alguém aqui ainda não é nascido da água, do Espírito, que nasça hoje, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Faz isso, Senhor. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome. E os que conhecem e já têm o teu Espírito Santo, hoje seja cheio do teu Espírito Santo, Pai. Aleluias. Porque o homem natural não entende o teu padrão, ó Pai. O homem natural não entende o teu padrão, mas o homem espiritual entende, Pai, e aceita, Pai. Aleluias. Amém, ó Deus. Paz, irmão. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado. Adoração aí, o louvor. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Antes da palavra, eu queria só deixar já, senão eu me esqueço, a liturgia para mim é meio complicado. O culto, tem culto segunda-feira, amém? Mesmo horário, culto segunda-feira, 17h30, 19h30, amém? Culto de cura, tem esse nome. Estamos ali focado em cura e libertação. Se você tiver alguma dificuldade, tiver alguém cego, traz. Tiver alguém aleijado, traz. Traz. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Amém? Porque a gente vai lá convidar o vizinho que está andando, traz aquele que não anda. Vai convidar aquele, sabe, que é cego, traz o que é cego, traz o que é mudo. Amém? Tenha intrepidez para fazer isso. Se precisar de ajuda, pede ajuda para os irmãos da igreja. Vamos buscar cadeira de roda, vamos buscar maca, vamos fazer o que der para fazer, amém? Mas traz, porque o propósito é esse. Vai que Deus resolve manifestar e ele sai andando, sai vendo, né? Mas não sabemos, né? Vamos fazer a nossa parte, amém? Glória a Deus. Também tem culto, né, de comunhão na quarta-feira, é fé, né? É um culto mais para afirmar a tua fé. E é um culto de comunhão. Mesmo horário também. 19h30. Amém? E sexta-feira nós temos o culto dos homens. Então os homens estão convidados. Amém? Para estar nesse culto. Vai falar um pouco a respeito da nossa pessoa, né? Os homens. Para ser melhor para as mulheres. Amém? Glória a Deus. Também foi abertas as inscrições para a escola de ministério. O início é na terça-feira, dia 8 de agosto, 8/8. Então, está abertas as inscrições.
Se você tiver dúvida onde fazer essas inscrições, pode ser na secretaria, pode ser lá na coordenação, pode ser ali nesse outro que eu esqueço, a livraria ali, né? Amém? A gente inscreve você, fica tranquilo que não tem erro. Nós vamos fazer de tudo para inscrever você, porque nosso propósito não é nosso, é de Deus. É você aprender um pouco mais da palavra. Amém? Irmão, muitas vezes a palavra, ela é repetida, né? E ela é repetida em vários momentos, em vários kairós de Deus ali, amém? Várias questões geográficas. Mas se alguém te elogiasse todo dia, você ia ficar chateado? Você ia ficar chateado se alguém falou, mas você está, né, tá bem alinhado, ou você está bem firme, ou você está com um semblante, olha, vou te dizer, tremendo, né? Você ficaria chateado se todo dia alguém expressasse dessa forma para você? Não, de maneira alguma. Muito mais a palavra, muito mais de você estar bonito é a palavra de Deus. Amém? Então, sabe, às vezes a gente tem que entender que tem assim, né, como o Kleber mesmo usa uma expressão, tem um gatilho, né? É o gatilho de Deus. Hoje que ele vai falar com você aquilo que você já ouviu 10 anos. E aí Deus, pum, fala. Aí ele revela, porque só ele pode fazer isso. Amém? Então, por isso que você tem que amar a palavra. Por isso que você tem que focar a palavra. Por isso que você num culto não é para ficar conversando. É para ouvir a palavra. Amém? Então, vamos lá. Porque aí Deus vai nos abençoar mesmo, né? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis. Vamos começar ali em Gênesis. Glória a Deus, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas nós vamos ver 2 versículos só para nós darmos um start nessa palavra. Vamos começar do começo. Amém? Glória a Deus. Abre o teu coração. Deixa Deus revelar. Nem tudo que eu vou falar, talvez Deus, né, você não vai entender, mas pega aquilo que, retém o que é bom. O que você não entendeu, esquece. Porque aí foca aquilo que Deus mostrou, aquilo que você entendeu. Amém? Porque eu duvido que alguém vai ouvir a palavra inteira e vai reter a palavra inteira. Não vai, já é até provado isso cientificamente. Mas, creio que até o Espírito Santo pode fazer isso. Mas tem algo que Deus quer tocar na sua vida, que talvez ainda não tocou, porque você não abriu o coração. Por isso que estou falando, abre teu coração e deixa Deus tocar. Amém? Talvez você vá falar assim, meu Deus, passei tantas vezes por esse versículo e não entendia isso, agora eu estou entendendo. Amém? Bom, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É só esse versículo. Deus criou a sua imagem e semelhança. Às vezes o mundo fica questionando a Deus, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que deixa ter guerra? Por que deixa ter criança morrer? Criança ser assassinada? E assim, enfim, a gente já conhece, né? Amém? Por quê? Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, Deus fez o homem perfeito. Não temos o que discutir. Se fosse fazer uma questão jurídica aqui, nós já diríamos que não tem como escapar. Está ali, ó. Deus fez a sua imagem e semelhança. Deus não é perfeito? Então ele fez a imagem e semelhança. Fez o homem perfeito. E aí o que aconteceu? Por causa do livre-arbítrio, porque também Deus tem livre-arbítrio. Amém? O homem escolheu errado, a mulher escolheu errado, o homem escolheu errado e perdeu o padrão de Deus. Perdeu o padrão de Deus. Fala a verdade, avalia para você ter uma ideia, o planeta Terra hoje, a humanidade na Terra. Perdeu ou não perdeu o padrão de Deus? Não precisa, né, nem ser crente ou entendido um pouco da palavra de Deus para você a fazer esse diagnóstico, no sentido de que a humanidade perdeu o padrão de Deus. Está uma loucura, sabe? Não dá nem vontade mais de ficar aqui.
eu estou vivendo como o apóstolo Paulo viveu. Eu falei assim, ó, se o senhor puder me levar, me leva, que é melhor estar com o Senhor. Mas se o senhor ainda vai usar a minha vida para ganhar algumas vidas, eu já não sei o que escolher. Entendeu? Só me deixa, a única coisa que me deixa ponto de interrogação para escolher, é porque tem vidas para ganhar. Amém? Fora disso, podia me levar. Talvez você mesmo já tenha orado algumas vezes assim, Deus, não está na hora de me levar não? Hã? Só Deus sabe, irmão. Você não sabe o que Deus ainda vai fazer com você. Amém? Tem algo para você e você tem que deixar Ele fazer. O 2:17, Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ah, como nós conhecemos isso. É verdade? Agora, eu pego assim, né? Eu não sou muito estudado em termos de português, em termos de verbo, em termos disso, mas talvez alguém aqui saiba. Mas eu quero te dizer, o que eu entendo aí, se eu for pegar e colocar isso, né, para avaliar dessa forma, bom, dá a entender de que se o homem, quando Deus fez o homem, ele conhecia só o bem, a expressão de Deus não deveria ser essa, concorda? Deveria ser, olha, daquela árvore, você não coma daquela árvore, porque o dia que você comer daquela árvore, você vai conhecer o bem e o mal. Ué, vai conhecer o bem e o mal, então que nível está o homem? Está no padrão de Deus. Entende? O homem está no nível do padrão de Deus. Homem de santidade, mulher de santidade. Não conhecia nem o bem nem o mal. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Você acha que, ainda que a pessoa não seja crente, cristão, só se ele for, por exemplo, tiver um problema psiquiátrico muito grande, aí ele não sabe discernir as coisas. Mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. É ou não é? Você vai fazer uma maldade ali, você fala, é isso aí eu não podia fazer não, mas eu vou fazer. Vou fazer porque eu estou precisando fazer aquilo ali, né? Então, mas eu sei que eu não posso fazer. Até o ímpio, até o incrédulo, até o que não tem entendimento da palavra de Deus, ele sabe, eu não posso roubar aquilo ali não, mas eu preciso do dinheiro, mas eu vou roubar. Opa, esse é o nível do homem depois da queda. Ele conhece o bem e o mal. Mas Deus fez o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Amém? Fez o homem perfeito, não tinha nada para questionar, né? E aí, por falta de conhecimento, as pessoas começam a criticar a Deus, dizendo que Deus não podia fazer isso, que Deus deixa fazer isso, que Deus deixa fazer aquilo. Não, quem deixou foi o homem. A falha aqui foi do homem e não de Deus. Então entenda, perdeu o padrão de Deus. Vamos dar uma olhada no padrão de Deus. É isso que eu quero enfatizar, né? O que Deus quer falar comigo, com você. Olhar um pouco mais para o padrão de Deus, porque esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Amém? O maior exemplo desse padrão é Jesus. Ele é o espelho de Deus. Amém? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus tirou ele de lá para trazer para nós. Por isso que ele pode dizer, quem vê o Pai, me vê. Amém? Ele fala, quem vê o Pai, também quem tem o Pai tem o Filho, né? Tem o Filho, tem o Pai. Você vê essa semelhança? Então você vai observando que Deus, né, trouxe Jesus para isso, para mostrar para mim, para você, eu diria para a noiva, para a igreja, olha, eu dei um padrão para vocês, mas vocês perderam esse padrão. E agora eu quero que vocês aprendam comigo a andar no meu padrão, que não é meu, é do papai. É do Abba, Pai. Amém? É dele esse padrão que vocês perderam. O que eu estou trazendo para a humanidade é isso. É o padrão de Deus. Amém. Sabe, a Bíblia fala que o homem natural como eu já falei, conhece o bem e o mal. Mas Isaías, Deus começa a falar exatamente disso. Isaías, ele faz
né, ali um apontamento no capítulo 55, eu queria que você abrisse ali. Isaías, capítulo 55. Isaías, só um versículo, tudo que eu vou, só quase um versículo só. 55. Creia que o Espírito Santo pode falar com você. Amém? Não importa como falamos, o pregador, o que importa é que o Espírito Santo pode te revelar. Eu não posso te revelar nada, mas o Espírito Santo pode. 55, 9, Isaías fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o padrão de Deus, Deus falando com Israel. Amém? Israel afastado do Senhor, distanciado do Senhor. Ele falou assim: olha, o meu padrão não é que nem o seu não. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Amém? Mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. E o caminho, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele poderia dizer: eu sou o caminho, o padrão de Deus. Ele podia dizer isso. Está errado? Não está. Eu sou o padrão de Deus. Em vez de falar o caminho, eu sou o padrão de Deus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o padrão de Deus. Então Jesus veio para nos dar esse padrão de vida. Então, você vê que a maior parte dos louvores está falando da volta de Jesus. Está falando do resgate de Jesus. Está falando do arrebatamento de Jesus. Será que quando Jesus chegar, é uma pergunta, eu não estou julgando ninguém, irmão, não estou aqui, nem posso julgar. Eu posso falar por mim mesmo. Será que quando Jesus chegar, eu estou no padrão de Deus? Sabe, porque eu vou te dizer uma coisa, irmão. Tem coisas que é impressionante. Você vê que o mundo espiritual, às vezes, para as pessoas, às vezes não, as pessoas que é natural, que é comum, é normal, não tem o Espírito Santo, não tem entendimento da palavra, é impressionante como as pessoas questionam a palavra, mas não entendem nada. Mas questionar, questiona. Sabe, como é que vai questionar a palavra se você não entende da palavra? Nunca leu a palavra e fica metendo o dedo, sabe, acusando a Deus, acusando os irmãos, acusando a igreja. Primeiro você tem que conhecer. Se nós vamos discutir um assunto, o que é a internet? Eu não vou discutir com você, porque eu sou misericórdia, né, na internet. Não quero nem discutir, o que você falar eu já vou até concordar, né? Porque eu não sei debater com você sobre a internet. É sobre construção civil, engenharia, então, sabe, não sei, então não vou questionar. Então nós precisamos aprender a palavra, até mesmo para confrontar essas pessoas lá fora. Entende? Às vezes Deus me dá ousadia para isso. Sabe, eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta, você conhece isso, computador? Não conheço. Então, você é bom nisso? Sou. Então, como é que eu vou discutir com você? E você está discutindo sobre a palavra, se você não sabe nada da palavra? Vai aprender a palavra primeiro, para depois questionar. Aí eu respondo para você. Sou meio bucudo, né? Entendeu? Para confrontar logo a pessoa, para ela poder entender de que o que ela está fazendo está errado. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Ele não compreende, ele não entende as coisas de Deus. Ele entende o que é certo e o que é errado, mas o padrão de Deus ele não entende. E às vezes não entende, e às vezes a maior parte não aceita. Porque entender é uma coisa, e aceitar é outra. Às vezes ele lê naquele, sabe, intelectual dele, sabe, o logos, né? No intelectual dele, eu entendi que isso aí não pode fazer. Mas também não é assim, né? E continua fazendo. Então, às vezes até entende, mas não aceita. Então nós precisamos entender e aceitar, né? Que você já não está mais no padrão do mundo.
Você e eu não estamos mais no padrão do mundo, nós estamos no padrão de Deus, de volta para Deus. Ele está nos ensinando a caminhar nas veredas dele. Amém. Glória a Deus. Então Isaías fala: meus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais altos. Vamos começar aqui, por exemplo, como Romanos 5:8. Vamos ver uma situação onde a gente vai ver. Vê lá, vamos abrir lá. Romanos 5:8. Fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Isso é padrão de Deus. Isso é padrão de Deus. Uma vez eu estava num campo de futebol, muitos anos atrás, e tinha uma menina que jogava bola no meio dos homens. E aí, eu, cheio do Espírito Santo, fui pregar o evangelho para a mãe. A mãe toda feliz porque a filha estava jogando, não tinha onde jogar com mulheres ainda. Estava treinando ela, né, no meio dos homens. Mas amém, tudo bem, o que tem isso, né? Para quem não gosta, tudo bem, eu respeito, mas não estou dizendo que isso é proibido, né? E aí eu falei assim: Jesus te ama, né? E Jesus quer te salvar, Ele te escolheu. Quem mandou Ele escolher eu? Eu não quero saber. Ela reagiu desse jeito. Eu não pedi para nascer, foi Ele que me fez nascer, o problema é dele. A ignorância total, né? Entende? Não entende mesmo as coisas de Deus. E não aceita, porque a gente está falando do amor, eu estou falando do amor de Deus para ela. Então aceita. Nós temos que aprender a aceitar. Amém? Mas nesse texto e contexto que tem aqui na palavra, ele diz assim: você quer ver um padrão? Padrão assim, ó. O quê? Jesus morreu por mim, sendo eu inimigo de Jesus? Sai fora, cara, isso é conversa mole. Você vê que o padrão é mais alto? Ele não morre pelos seus amigos só, ele morre pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Se alguém pedisse para você, ainda você sendo crente, cristão, pede para você: olha, o meu filho vai morrer, né? Vai ser executado daqui 10 dias. Você não quer dar o seu no lugar do meu? Tem coragem de fazer isso? Não vai ter. Porque só o padrão de Deus. E foi o que Deus fez. Tirou Jesus de lá, da glória, da majestade, tirou do lugar perfeito, tirou daquele lugar que nós estamos lutando para chegar lá, para morrer não pelo amigo, para morrer pelo inimigo. Ninguém entende isso, o mundo não entende isso. Não cabe, porque os caminhos do Senhor são mais altos. Está muito além da mentalidade humana. Está muito mais alto. Ou você, eu diria, você morreria por alguém, por um bandido? O cara traficou, matou 10 pessoas e o cara é terrível. Então é o seguinte: se você quiser que eu mate você, eu libero ele. Tem coragem? Sendo crente, eu não estou falando que o incrédulo não precisa nem falar, né? Ele já vai dizer assim: você está tirando sarro da minha cara fazendo um tipo de pergunta dessa. Eu estou falando para um crente. Deus fala assim, ó: você vai dar a sua vida mesmo pela dele. Vai, se proponha, morre, porque eu tenho um propósito na vida dessa pessoa lá. E aí? Padrão de Deus. Todo mundo vai dizer que você é louco. Todo mundo vai dizer que você está na igreja. Você fala para você que crente é louco? O cara deu a vida dele. O cara deu a vida dele para esse cara que era bandido. Aí depois o cara vira um Billy Graham. Aí a igreja vai entender. Agora eu entendi, porque Deus permitiu que ela pudesse fazer isso. Ela tem livre-arbítrio, ela pode fazer isso. Aí depois você vê lá aquele que foi salvo, um Paulo, pregador da palavra.
Não sei se Deus vai fazer isso com alguém. Já fez isso com Jesus, mas eu sei que Ele pode fazer com você também. Então Ele vai fazer com você também. Eu estou te dizendo o que eu estou querendo enfatizar, né? O que Deus colocou no meu coração. César, alinha o padrão de Deus, alinha o padrão, sabe, de Deus desde o princípio. Então a gente precisa alinhar o padrão de Deus na nossa vida. Amém? Então, ele fala isso. Agora vamos lá, Tiago, para confirmar de que ele deu a vida dele por nós, ainda quando éramos ímpios, ainda quando nós éramos inimigos de Deus. Que coragem, que glória, que fidelidade, que amor é esse? Não é verdade? Então, ele vai lá para Tiago, vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ele está falando, devemos resistir às paixões, o título da palavra. Adúlteros e adúlteras, não sabeis, vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não quero acreditar, né? Mas isso às vezes pode acontecer, que nós vamos voltar para o mundo e voltar a ser amigo do mundo. Não quero acreditar que ninguém aqui, porque você está ouvindo a palavra, o peso é grande e a responsabilidade é grande para você e para mim. Amém? Então eu creio que você vai permanecer. Eu creio que ele está falando, né? Por exemplo, ele quis fazer uma comparação das paixões com o homem ímpio. Quando nós éramos ímpios, quando nós estávamos, como falou lá, ele morreu pelos ímpios. Quando ele, sabe, você estava lá como ímpio, era desse jeito que você se encontrava, inimigo de Deus. E mesmo assim ele, que amor é esse? Ele resgata você sendo inimigo. Até tem uma passagem bíblica que não deu tempo de pegar, mas ele fala assim, que alguém ainda pode se animar por morrer por um bom, mas um ímpio, um bandido, esse não. Se a pessoa for legalzinho, né? Você é capaz de dar a sua vida, ainda arrisca até, aí fala arrisca. Amém? Foi uma grande perda no Jardim do Éden, irmão. Foi um desastre, na verdade. No Jardim do Éden, foi o maior desastre que já existiu. Mexeu até com a ecologia, mexeu até com o planeta Terra. Não mexeu só com o homem. O homem não perde o padrão, ele perde o padrão de Deus, quer dizer, ele não só perde o padrão de Deus, mas nasce abrolhos, espinhos, a mulher tem dores de parto. Olha que desgraça aconteceu lá. Não, e o pior de tudo, matou todo mundo. Porque se matasse só Adão e Eva, tudo bem. Não, mas matou todo mundo. Saímos do padrão de Deus, e agora a humanidade entra no padrão do mundo, da carne, daquilo que é comum. E é por isso que nós estamos vendo o planeta Terra vivendo o que está vivendo nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Então, aqui eu só botei esse Tiago para provar que você era um inimigo de Deus quando você vivia fora da presença de Deus. Mas Ele amou você de tal maneira que Ele olhou para você e falou, vou resgatar esse menino aí. Ele ainda vai fazer alguma coisa para mim. Vou resgatar essa menina aí. É um padrão, é muito alto esse padrão. É ou não é? E é esse padrão que nós precisamos viver. Eu diria que nós já temos. Nós temos que viver. Eu estou vivendo. Vive mais. Alinhe a sua vida com a palavra. Não vai na conversa de homens não, irmão. Vai alinhar a sua vida na palavra. Amém? É o único jeito. Bom, Jesus, então, como eu falei, é o padrão do Pai.
Abba, Pai. Romanos 12, vamos dar uma olhada em Romanos 12? Romanos 12. Romanos 12, versículo 20 e 21. 12, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Ai, ai. Teu inimigo, contra você, querendo acabar com você. Já viu história de vizinho? Aquele vizinho que já fez macumba para você, já fez trabalho de feitiçaria, né? Daquele que briga com você todo dia, ele arruma encrenca para o teu lado, né? Até o teu coqueiro que está dando coco, ele está enfim, né? Aí ele fala assim, se o teu inimigo tiver fome, alguns crentes eu já ouvi falar, você é louco, rapaz, isso aí não consigo fazer não, isso aí não existe não, crente falando isso aí não existe não, você é doido, rapaz é meu inimigo, você acha que eu vou dar o que comer? Vai matar esse cara. É padrão de Deus. Padrão de Deus. Fala a verdade, você não quer que ele se converta? Você não quer que ele seja bonzinho? Você quer acabar com o problema com o teu vizinho? Então, dá para ele, se ele precisar de comida, dá para ele o que comer. Às vezes, a gente tem uma mentalidade, às vezes, tão carnal que a gente está pensando em comida, arroz e feijão, e um bife. Eu estou falando a comida, palavra. Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é comida. E o que vai converter aquela pessoa, seu vizinho chato, se tiver um vizinho chato, aquele vizinho que você quer quase, ó, de Deus. Ai, se eu não fosse crente, já falou isso? Ah, se eu não fosse crente, eu matava até o meu marido. Não é verdade? Então, rapaz, né? O que a gente tem que fazer, igreja? Né? A gente tem que voltar para o padrão de Deus. Não tem como. Se nós queremos uma manifestação do poder de Deus, manifestação mesmo, então nós temos que voltar para o padrão de Deus. Nós já fomos colocados no padrão de Deus. A questão é, está exercendo o padrão de Deus? É complicado, não é verdade? Por exemplo, a tua esposa dá uma cutucada em você. Aí você dá uma cutucada nela. Esse não é padrão de Deus. É? Ela te dá uma cutucada, ela te provoca, ela te ofende, ela te agride em palavras. E você já está engatilhado já para também dar um na cabeça dela. Na cabeça que eu digo é pensamento, né? Pá! Isso é padrão de Deus, irmão? Fala a verdade, isso é padrão de Deus? Isso não é padrão de Deus, isso é padrão do mundo. Aí ainda você fala assim, não, mas você viu o que ele fez comigo? Ué, peraí, mas você não está no padrão de Deus? Você deveria ficar calado. Porque a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, é sábio. Imagine um tolo. Não tem nem Jesus, mas ele se calou, tornou-se sábio. Aí a Bíblia fala assim, nesse sentido dessa palavra, né? Que ele fala assim, não deixa você ser vencido pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Aí você pode dizer assim, César, não é fácil fazer isso. Mas Davi fez isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E fez um monte de coisas erradas no meio do caminho. Mas Davi tinha o padrão de Deus. O maior padrão de Deus que Davi tinha
era o arrependimento. Porque ele estava debaixo da lei e merecia morrer. Mas por causa do arrependimento genuíno no coração dele, o arrependimento do coração de Davi foi aquilo que João Batista falou lá na hora do Jordão. Oh, raça de víbora, arrependei-vos, produz fruto digno de arrependimento. Davi produziu fruto digno de arrependimento, por isso a lei não veio executá-lo. Amém? Isso é padrão de Deus. A pastora Carla, ela pregou sobre Jonas. Quem esteve aqui? Jonas até conhecia o padrão de Deus. Porque Jonas falou assim: eu sabia, eu não queria vir aqui, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia. Ele entendeu, ele sabia, mas não aceitava. Tem coisas que nós sabemos e não aceitamos. Então não tem jeito, amém? Nós precisamos voltar-se para Deus. Voltar-se para os padrões de Deus. Por isso que tem essas escolas aqui na igreja. Meu irmão, essas escolas têm ensinado tantos outros, e tem saído profetas, tem saído aí, né, pastores, tem tanta gente saindo dali, sabe, porque está aprendendo a palavra. Aprendendo o quê? O padrão de Deus. Como viver no padrão de Deus. Amém? Então, é isso. E ele fala assim: não tem como vencer o mal se você não fizer o bem. O mundo até conhece isso, mas não aceita não. A maioria não aceita, tá? Mas agora aqui, esse é um padrão de Deus. Amém? Glória a Deus. Estão aí? Está machucando? Amém. Então é isso daí mesmo, glória a Deus, né? Então ele fala: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver de sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se depois você quiser ver, você olha lá, está lá em 1 Samuel, quando Davi teve essa atitude. Quer ver uma coisa? Vamos abrir lá, que eu acho que a gente tem que abrir lá, porque vai dar um ensinamento legal para nós. Quer ver? Ó? 1 Samuel capítulo 24, amém? Está lá no começo da Bíblia, 1 Samuel, capítulo 24, fala assim, ó, 24, 1 Samuel capítulo 24, versículo 19, eu repito porque eu às vezes me perco quando alguém fala, não fala mais, aí já não sei onde encontrar. 1 Samuel capítulo 24, versículo 19, fala assim: era Saul perseguindo Davi, e ele fala assim, Saul poupou Davi, e aí então, Davi poupou Saul, e Saul agradece a Davi nesse 24, deixa eu ver aqui, 24, 19, porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem, Davi, pelo que hoje me fizeste. Amém? Pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, o que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Olha a declaração desse homem. Isso acontece com a gente. Eu sei que isso é de Deus, mas eu não vou fazer. Mas eu não faço. Mas eu não me esforço para fazer. Mas eu acho que isso aí é impossível. Eu acho que isso aí não tem jeito. Você está limitando o poder de Deus na sua vida. Sabe, nós estamos vendo ali Davi. Saul tentou matar Davi de qualquer jeito. Davi, Deus deu oportunidade para matar ele. Ele falou: estou fora. Não vou matar esse cara. Isso eu entrego ele na mão de Deus. Deus é que há de julgar ele. Não, eu não vou. Eu não vou derramar sangue inocente de um homem que foi ungido.
Você está entendendo? Então Davi, ele é realmente aquilo que Deus falou. Ó, Saul, Deus já levantou, né? O profeta Samuel, né? Ó, Saul, Deus já escolheu outro homem. Deus já escolheu outro homem que é segundo o coração dele. E é mesmo, olha aí, a Bíblia provando que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele podia matar aquele homem, estava debaixo da lei, mas ele não fez isso. Ele preferiu o padrão de Deus do que o padrão até da lei. Entendeu? Então, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. E o outro, cabeçudo, já que ele está numa situação como essa, o homem envergonhou ele, falou: olha, você me deixou ir, quem encontrando o inimigo deixa ir por bom, mas você não, você me poupou, Deus te abençoe, e eu sei que você há de reinar sobre Israel, e eu sei que você vai abençoar Israel, então é o seguinte, desce aí Davi, que eu vou entregar a coroa para você. Olha a chance que Deus deu para Saul. Olha a chance que Deus deu para Saul. Desce, Davi, porque hoje mesmo vou te decretar rei sobre Israel, porque eu sei que você vai ser um homem que vai abençoar Israel. Mas não aceitou. Às vezes tem coisas na vida da gente que Deus, ele escancara, e às vezes a gente faz de conta que não vê. Entende? Então, sabe, você precisa, eu também preciso, todos nós precisamos estar focados no padrão de Deus. Não existe outro padrão para você. Qualquer outro padrão para você que você estiver usando, você está na carne, você está fora dos princípios de Deus, você não está fazendo a vontade de Deus. Amém? Complicado isso, mas ela é profundo. É para mexer comigo e mexer com você. Amém? A palavra é assim, é para limpar, é para acordar. Amém? Bom, aí em Efésios, vamos dar uma olhada. Efésios, capítulo 6. Você pode falar, né? É a armadura de Deus, e é mesmo, a armadura de Deus ali. Mas tem algo ali que Deus, Ele já falou, né, através da minha vida, a respeito dessa palavra. Mas é só um versículo, não o Efésio todo, uma armadura, não, você já conhece, né? Mas eu quero só enfatizar, né, a pontuar algo aqui que é tremendo. A Bíblia às vezes ela fala de uma forma que a gente não, é um linguajar diferente dos tempos, né? Porque imagine que a cronologia lá de Efésios até hoje é quase mais de 2.000 anos. E às vezes, né, às vezes eu saí daqui e fui lá para Curitiba, e fui lá num lugar onde só tem os polacos, que a turma fala, né? E não dá nem para entender o que eles falam. Fala rápido e fala cada coisa que você não entende. Cada um tem, né, uma forma, né, de linguagem. E aqui é uma forma de linguagem, ele começa a falar assim, olha, no capítulo 6, versículo 14, só esse. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Não vou entrar nas outras armas, mas a maior é essa. A maior é essa. Estais, pois, versículo 14, né? Cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Cingir, você sabe o que é cingir? No que ele está se referindo? Ele usa os lombos, talvez por causa da época, mas eu quero usar aqui o coração. Você cingir significa, é uma bainha. Você pega uma espada, eu vou cingir a espada, então eu vou colocar ela dentro da bainha. Amém? Então tira a bainha e coloca no lugar da bainha o teu coração. Cingir o teu coração com coloca dentro do coração a verdade. Amém? É isso que ele está dizendo no que se refere ao espiritual. Aquilo que a gente já conhece.
aquele que nos dá discernimento, amém? Então eu preciso o quê? Eu preciso cingir, eu preciso colocar dentro do meu coração. Cingir é colocar dentro. Então eu tenho que colocar dentro do meu coração. Coloquei as minhas palavras dentro do teu coração para não pecar contra ti. Falou Davi. Coloquei, guardei. Ele usa, cada versão é diferente, mas vamos colocar o colocar, já que a gente está nessa versão. Coloquei as tuas palavras, ó Deus, no meu coração, para não pecar contra ti. Eu cingir, ó Deus, eu coloquei dentro, está dentro de mim a tua palavra, e porque está dentro de mim a tua palavra, então isso eu não vou fazer. Chega! Faz 20 anos que eu faço a mesma coisa. Chega! Amém? É dura a palavra, não é só para você não, para mim também, mas é para focar. Amém? Quieta, irmão, quieta. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas aqui, ó Pai. Te louvo, te agradeço por isso, em nome de Jesus. Então, esse Efésios é isso. E o último versículo, para a gente terminar no horário padrão. Amém? Mateus 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 39, 40 e 41. Eu, porém, 5:39. Eu, porém, Mateus, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater numa face direita, oferece também a outra. Aconteceu isso já com você? De você oferecer, não, de levar tapa, talvez nós já levamos, né? Mas se virou ao outro lado e falou, bate aqui também, ó, fica à vontade. Isso aqui é padrão de Deus, ó. Pode bater do outro lado aqui, ó. Padrão de Deus. Padrão do homem, existe isso? Se der um na face, toma um na cara, né? Não é isso? E não é nem um tapa, é logo um soco, né? Para quebrar logo o nariz do cara. Não é verdade? Nós somos assim mesmo. Entende? Mas não pode ser, porque você não está no padrão do mundo, está no padrão de Deus. Então, se tiver que dar a outra face, muitas vezes dar a outra face, sabe? Às vezes tem coisas mais simples. Ele não generalizou dar a outra face no sentido de levar um tapa na face. Mas, por exemplo, se o teu cônjuge cutucou você, dá outra face. Como é que eu dou outra face, pastor? Cala a boca. Porque até aquele que se cala, até o tolo que se cala é sábio. Está vendo? Isso é dar outra face. Isso é padrão de Deus. Não, mas o cara passou a perna em mim, agora eu vou passar a perna nele. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não vai pagar mal com mal. Você vai fazer que nem Davi. Você vai para o padrão de Deus e ainda vai ver se a pessoa precisa de mais alguma coisa. Quantas vezes já aconteceu? Eu nunca vi isso acontecer, mas em reportagem eu já vi. Matou o filho da mulher, crente. Ela falou, foi muito difícil perdoar. Mas eu perdoei. Amém? Foi muito difícil perdoar. Mas eu perdoei. Perdoar é padrão de Deus. Que padrão, hein? Amém? E tudo isso, esse padrão de Deus, tudo para beneficiar, não só você, mas o teu próximo. Você acaba abençoando o teu próximo quando você age de acordo com o padrão de Deus. Amém? Você tem que entender dessa forma, você tem que se ajustar aí. Porque senão não adianta, irmão.
Senão a gente, sabe, a gente pode ser aqueles crentes do deserto. Roda, 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 dá de cara com Gades Barneia e não entra. Roda, 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 eu digo assim, vamos botar esse relógio assim, Gades Barneia é o lugar do padrão de Deus. E você roda, 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 sofre, 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 caminha, caminha, caminha no deserto. Quando chega ali para tomar uma posição correta no padrão de Deus, não toma. O relógio já passou, vai ter que dar a volta todinho de novo para chegar de frente para Gades Barneia. Isso foi 40 anos fazendo a mesma coisa. Ficou rodeando, rodeando, rodeando. Talvez nós, como cristão, como noiva, estamos rodeando, rodeando, rodeando. E a gente não resolve a nossa causa. Porque nós não resolvemos a nossa causa. Porque Jesus falou lá na cruz: Pai, está consumado. Temos que desfrutar do que Deus deu para nós. Amém? Então, Ele dá esse padrão. Aí o 41 fala assim, o 40. Ao que quiser pleitear contigo, tira-te as vestimentas e largar-lhes também, né? Largar-lhe também a capa. Quer dizer, largar, dá para ele também. Imagina um bandido entra na sua casa, leva tudo que tem e fala: ei, peraí, você não está vestido, está frio aí fora. Eu tenho não leva a capa só não, leva a minha blusa também, ó. Quem que vai fazer isso, irmão? Quem que pode fazer isso? Só o crente. Só aquele que realmente está focado no padrão de Deus. A questão é focar. Sabe, é focar mesmo. Você vai trabalhar numa contabilidade, você tem que focar a matemática. Se você não focar matemática, focar português, você vai fazer tudo errado. É o treinador, como o apóstolo Paulo falou, né? É o treinador, ele fala assim que ele briga, ele luta, ele treina, ele sabe para ganhar a coroa legítima. Quer dizer, a santidade. Ganhar a coroa, a entrada no céu. Amém? Mas ele está focado, treina todo dia. E está focado, olha, o cara está ganhando milhões, aquele jogador. Mas você precisa ver como o cara só faz aquilo. De vez em quando dá uma escapada para fazer alguma coisa, mas só faz aquilo. Está focado. Olha, presta atenção, se você focar qualquer coisa que você focar, mas se focar mesmo, não é ficar vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, é focar mesmo. Está com propósito. Você vai alcançar. Ainda mais se for de Deus. Ainda mais se for de Deus. Amém? Então você tem que fazer o quê? Você tem que focar o propósito. O meu propósito é exercer o padrão de Deus. Não quero resistir ao padrão de Deus. Eu quero resistir ao padrão do mundo. O mundo não me interessa. O mundo não tem nada para mim. O mundo só vai me prejudicar. Eu quero o padrão de Deus. Porque com o padrão de Deus, eu salto muralhas. Eu derrubo um exército com o padrão de Deus. Fora disso, não tem como, irmão. Não tem jeito. Então ele fala, né, nesse sentido aqui, o 40, se quiser pretear, vai dar a capa também. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vou pegar uma coisa bem simples. Então a pessoa me convida para fazer ajudar lá, né? Fazer um negócio lá, uma obra, né? Um serviço meio que pesado, eu já não posso fazer muito, né? Porque já estou velhinho e a coluna não está aguentando, né? Então, aí chegou, era até meio-dia. Ele falou, não deu tempo para terminar. Será que você pode ir até terminar? Alguns já pula fora, até crente, já pula tudo fora. Entende? Quanto mais o ímpio, né? Não é verdade? Já pula tudo fora. Mas se alguém te convidar para andar 1 milha, ele não está dizendo de andar 1 milha de caminhada. Andar 1 milha de caminhada é mamão com açúcar, meu irmão. Dar uma caminhadinha boa, fazer um exercício, né? Não, eu quero ver você rolar o concreto lá. Não só aquele até meio-dia, não, agora vai até as 8 horas da noite, porque senão nós não vamos terminar esse serviço. Eu quero ver você falar, Entende? Padrão de Deus. Aí a pessoa olha para você e fala, esse homem é homem de Deus mesmo. Porque o que ele faz, nunca vi ninguém fazer não. Nunca vi ninguém fazer não, esse homem é homem de Deus.
Porque o padrão que ele tem supera tudo que eu já conheci em filosofia, supera tudo o que eu conheci em livros, supera tudo que eu conheci em seitas religiosas, supera. Supera porque é padrão de Deus. Nós temos o melhor, irmão. Eu diria assim que no coração de Deus falou, desfruta mais. Mas estamos desfrutando muito pouco. Entende? Coisa difícil, né? Você briga com a mulher briga com o marido, fica ali quase uma semana de bicudo um para o outro, né? Você está entendendo? Sofrendo de bobeira, porque não aplica o padrão de Deus. Aí passa 10 anos, é a mesma coisa. Ainda não aprendeu o padrão de Deus para certas coisas. Para as outras coisas eu acredito que sim, porque você está aqui, né? Deus está falando de crescimento, Deus está falando de maturidade espiritual. Deus quer que você seja firme, porque Ele está para chegar. Ele quer você preparado. Ele não quer perder você, de maneira alguma. Ele não quer perder você, Ele não quer que você sofra, e Ele não quer perder você. Amém? Luta você vai ter, mas Paulo deixa claro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E nós temos que crer dessa forma para que a gente possa realmente degustar da vitória. Luta você vai ter, mas vai degustar da vitória. Mas no mundo, você só tinha derrota. Lutava pela vitória, lá veio a derrota. Lutava pela vitória em todas as áreas da sua vida. Está na hora de mudar. Está na hora de nós focarmos o padrão de Deus para que haja uma mudança de comportamento, para que haja, para que haja um manifestar da vontade de Deus na nossa vida. Amém? É que o povo de Deus está meio que retido. Deixa o Espírito soprar. Deixa o Espírito levar para onde quer. Amém? O Espírito não vai te levar para lugares errados. A Bíblia diz que todos que são filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Quem é a igreja verdadeira? Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo não vai te levar para a idolatria, não vai te levar para nada de errado. Então deixa o Espírito Santo te levar. Para terminar, agora só para fazer assim, não sei se isso é uma analogia, eu sempre coloco alguma coisa assim. O super-homem está ali, o Clark Kent, todo mundo conhece, né? E aí ele está vendo que estão fazendo coisa errada. E alguém poderia falar para ele, veste a tua camisa, veste a tua roupa de super-homem, cara. Veste a tua roupa de super-homem, vai resolver aquele problema lá, vai explodir tudo. Aí ele tem que colocar a roupa, para ele ser super-homem. Para ele fazer aquilo que é impossível de fazer. O homem comum não faz aquilo que o super-homem faz. Mas primeiro ele tem que vestir uma roupa especial, que a gente já conhece. É bonito esse filme, né? Você vê que esses caras, eles tiram um filme da Bíblia. É impressionante. Porque a Bíblia em Hebreus fala assim, né? Que você já ultrajou o Espírito da graça. Ultrajar é vestir. Você está vestido do Espírito Santo, ou revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, então não tem nada que você não possa fazer, entende? Não tem nada que seja impossível para você. Por isso o apóstolo Paulo fala com autoridade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece você é o Espírito de Deus. É Ele que está dentro de você. É Ele que faz todas as coisas. Sabe, é como se fosse um crente, um super-homem que a roupa, eu não quero vestir a roupa, mas se não vestir a roupa você não vai fazer nada. Mas eu não quero fazer nada. Você já tem o Espírito Santo. Então você já tem poder. Você já tem quem te dá cobertura. Você já tem quem te dá armadura. Você já tem quem dá estratégia. Você já tem tudo o que você precisa. E eu também. Então por que não, desfrutar do que nós temos? Faltando fé, irmão.
pode ter certeza que está faltando fé. Não estou dizendo que você não tem fé. A igreja, eu estou falando da igreja, não estou falando da Ágapa, estou falando de todas as igrejas. Está faltando fé. Aumentar a fé. Tem fé, mas está pequena. Amém? Então, que você possa fazer uma análise. Eu queria